Boa tarde, pessoal. Nós somos a quarta equipe a nos apresentar. A partir de agora, a gente vai dar início ao nosso trabalho e a gente vai tratar a respeito da análise da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. Esse trabalho ele pertence à disciplina de literatura brasileira do romantismo ao realismo, que é ministrada pela professora Francisca de Souza Vasconcelos. Aqui nós temos os acadêmicos: Ana Cristina de Souza Alves, Aline de Moraes Santos, Maria Jaqueline Messias da Silva, Wesley Emanuel Silva Ricarte. Aqui nós temos o sumário, onde a gente vai tratar a respeito do realismo, sobre a biografia do autor, o contexto histórico da obra, o enredo, o foco narrativo, o tipo de linguagem, o narrador, tempo, cenário, personagens, análise da obra de uma forma mais aprofundada e, por fim, por que a obra é realista. Então, o realismo. Com a evolução da ciência na segunda metade do século XIX, as tendências espiritualistas do período romântico elas foram substituídas por uma visão científica e materialista do mundo, certo? A influência de filósofos, biólogos, físicos e políticos determinava uma nova forma de pensar, que na literatura se caracterizou como uma tentativa de ser fiel à realidade. Então, a literatura realista, ela queria ser objetiva e científica, descrever a realidade de forma minuciosa, de modo impessoal, como, por exemplo, um cientista que analisa o objeto do seu estudo. O realismo ele foi muito influenciado pelo positivismo, que é uma corrente filosófica que é baseada nos métodos das ciências naturais de Augusto Kant, que explicava os fenômenos sociais e psíquicos por intermédio da ciência. No Brasil, o desenvolvimento da lavoura cafeeira, a abolição da escravidão, a imigração e a publicação dos primeiros jornais, eles contribuíram para a acolhida do pensamento positivista por parte da burguesia. E aí, grupos literários formados em torno desse tipo de pensamento, eles utilizavam os jornais e as revistas para que eles pudessem divulgar as suas ideias. As obras realistas elas eram pensadas como instrumentos de denúncia e combate, na medida em que eles iam trabalhando com temas sociais, procurando denunciar as desigualdades sociais. As características mais importantes do realismo são a atitude científica de artista em relação à realidade, a questão da objetividade, personagens retratados a partir de comportamentos exteriores, a preferência pela descrição, a linguagem simples, a questão do detalhismo e o foco narrativo em seu próprio tempo e espaço. É interessante que a gente saiba um pouco da biografia do autor, da obra, para que a gente possa entender um pouco mais. Então, Machado de Assis, ele é considerado um dos melhores autores da história literária brasileira. Alguns chegam a definir ele como o maior escritor do nosso país. Joaquim Maria Machado de Assis, ele nasce no dia 21 de junho de 1869, no Rio de Janeiro, e ele falece lá mesmo em 1908. O autor, ele era mestiço em uma época de enorme preconceito. E além disso, ele vinha de família simples. Com isso, ele estudou apenas até o primário. Só que mesmo assim, ele ainda consegue atingir o status de funcionário público. E dessa forma é que ele consegue cativar a sociedade em um período histórico no qual ainda vigorava a escravidão em nosso país.
Em 1869, o escritor ele se casa com uma portuguesa de nome Carolina Xavier, ao lado de quem ele permanece até o momento da sua morte. Ela incentiva ele o tempo todo na sua jornada pelo universo da literatura. Os dois eles não tiveram filhos e o autor ele passa o fim da sua existência sozinho. Ele foi o criador e o primeiro escritor a presidir a Academia Brasileira de Letras no ano de 1897. E aí Machado ele é famoso por seus inúmeros contos e ficções, só que ele também produziu igualmente poemas, dramaturgias, crônicas e críticas literárias. E seu primeiro romance, intitulado Ressurreição, ele é lançado em 1872. As obras de Machado de Assis ela é classificada pelos críticos em várias etapas de criação. Histórias como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Garcia, elas se encaixam na primeira fase da carreira do autor. Só que elas já apresentam elementos do período realista do Machado, como, por exemplo, a preocupação em analisar as características psicológicas dos personagens, a ironia e entre outras. Dando continuidade agora, nós temos o contexto histórico da obra. Brás Cubas nasce em 1805 e faleceu em 1869, ano em que escreveu, portanto, as suas memórias. Com a chegada da família real, em 1808, o Rio de Janeiro tornou-se a corte oficial, urbanizando-se. O Brasil do século XIX era agrário, patriarcal e escravocrata, certo? A alta sociedade carioca ela era composta de proprietários rurais e senhores de escravo, parcela da qual fazia parte o próprio Brás Cubas. A temática da escravidão ela é abordada no romance com especial destaque para os trechos que são relativos à infância do narrador, do próprio Brás Cubas. O livro ele foi publicado em 1881. Era uma época em que os ideais do romantismo, que era a tendência artística predominante no início do século, já vinham em franca decadência. As aspirações de liberdade, a questão da sentimentalidade, elas foram substituídas pela objetividade e também pelo cientificismo, ou seja, a crença no progresso a partir do desenvolvimento científico. Crescia na Europa nesse momento a industrialização e também os centros urbanos, transformando de forma drástica a maneira como os cidadãos viviam e como eles interagiam com o meio. Em relação à arte, ela veio acompanhando os passos dessa modernização e, à luz da ciência, ela passa a optar por uma representação objetiva da realidade. E assim nascia o realismo, uma escola analítica que privilegiava, entre outros aspectos, uma abordagem psicológica das angústias humanas e daquilo que há de menos ideal e mais vil em nossa espécie, que é o caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora nós temos o enredo, que é um pouquinho extenso, mas, enfim. Memórias Póstumas é uma narrativa confusa e sem linearidade. O personagem principal, como sugere o título, resolve, depois de morto, contar a história da sua vida através de uma seleção dos episódios mais relevantes desde o seu nascimento até a sua morte. Essa narrativa, ela não segue nenhuma sequência cronológica. Ela inicia pelo delírio e morte dele e depois ela conta o seu nascimento e aí ela vai alternando, sem qualquer critério lógico, episódio de diversas fases da vida do narrador, sempre com uma alta dose de humor e uma visão pessimista. Brás Cubas, ele nasce em uma família rica e proprietária de terras, o que possibilitou que ele nunca precisasse comprar o pão com o suor do rosto. Na infância, ele era um menino endiabrado
Ele era protegido pelo pai, ele maltratava os escravos, ele aprontava com as visitas e ele desrespeitava os adultos. Na adolescência, ele se envolve com uma prostituta que explora ele por vários meses, mas que ele, na narrativa, ele resume ela na frase muito famosa, que é: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. E aí, depois disso, ele é mandado para a Europa para estudar e esquecer a Marcela. Ele nunca levou os estudos a sério. De volta ao Brasil, ele conheceu Eugênia, que é uma moça bonita, é uma moça romântica, é filha de uma amiga da mãe do Brás. E aí, Brás Cubas, ele lembra de que quando criança, ele flagrou durante uma festa na casa do pai a mãe da Eugênia beijando um homem casado atrás de uma moita. E aí, como a Eugênia ela não tem um pai declarado na narrativa, ele dá para ela o apelido irônico de Flor da Moita. Mesmo sabendo que o pai dele jamais permitiria que ele se casasse com uma moça pobre e filha de uma mãe solteira, ele seduz a Eugênia e ele chega a conquistar um beijo dela. Só que quando ele descobre que ela é coxa de nascença, ou seja, que ela possui uma perna maior do que a outra, ele foge apavorado com a ideia de passar pelo ridículo de casar com uma mulher coxa. E aí o pai de Brás Cubas, ele tem o sonho de ver ele exercendo um cargo de ministro. Para isso, ele arranja uma noiva pro Brás, que é Virgília. Virgília é filha de um figurão da sociedade que vai facilitar a carreira política do genro, do Brás, né? Só que Brás, ele se mostra tão incompetente que ele acaba perdendo a noiva e o cargo para um rapaz de nome Lobo Neves. É um homem arrojado e o próprio Brás, ele compara Lobo Neves com uma águia. Depois de algum tempo, o Brás Cubas, ele reencontra a Virgília, que já está casada com Lobo Neves, e aí desse encontro nasce uma paixão. E aí os dois eles viram amantes. Virgília é uma mulher ambiciosa e ela não pretende em momento algum abrir mão do prestígio social que o seu marido Lobo Neves proporciona. E com isso, durante anos, eles vivem um amor adúltero que só acaba quando o Lobo Neves é nomeado governador de uma província e Virgília muda-se para longe do Rio de Janeiro. Brás Cubas, ele vai envelhecendo solitário e sem ter feito absolutamente nada de relevante na vida dele. E aí, com a ajuda da irmã, ele ainda faz uma última tentativa de se casar e ter filhos. Aí ele fica noivo de Eulália, que é uma moça pobre e sobrinha do cunhado de nome Cotrim. A moça, porém, ela adoece e morre antes do casamento. E dessa forma, Brás Cubas chega ao final da vida sem ter constituído família, sem filhos que dessem prosseguimento ao nome e sem ter produzido absolutamente nada que fizesse as pessoas lembrarem dele após a morte. E aí, no último capítulo, ele ironiza os seus fracassos, afirmando que a vida é mesmo uma miséria e que não... Bom, continuando a análise, eu irei falar sobre os seguintes elementos: o foco narrativo, o tipo de linguagem, o narrador e o tempo. Bom, o foco narrativo. Essa obra ela tem a narração feita em primeira pessoa pelo então narrador personagem protagonista, Brás Cubas, onde ele vai narrar as suas memórias após a sua morte. Nessa narrativa, contém característica de uma visão pessimista, né? E o leitor ele tem que ficar atento para fazer essa dicotomia entre o pessimismo e o humor. O humor, que é uma característica machadiana,
né, no qual o autor Machado de Assis utiliza não só na obra Memórias Póstumas, mas também em outras obras. Porém, nessa obra, ele utiliza o humor, utiliza a ironia, o sarcasmo, para disfarçar o pessimismo que contém na obra. Seguindo, nós temos o tipo de linguagem. A linguagem utilizada pelo autor nessa obra, ela é repleta de duplos sentidos, pela utilização de metáforas, ironia e uma linguagem erudita. O autor também faz a utilização do recurso chamado interlocução, onde o narrador ele dialoga com o leitor. Também é utilizado nessa obra um recurso chamado digressão, que em literatura nada mais é um recurso onde o narrador ele utiliza para tirar a atenção de alguma ação da história principal. Aqui um trecho da obra onde acontece essa interlocução, que o narrador, né, está interagindo com o leitor. E o trecho da obra é o seguinte: a obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com piparote. E adeus. Assina Brás Cubas. Aqui a gente vê, né, que o narrador, personagem Brás Cubas, ele está dialogando com o leitor, onde ele fala: se te agradar, fino leitor, ele está, né, se dirigindo ao leitor. Então, esse é o tipo de linguagem, né, onde o autor ele utiliza metáforas, ele utiliza a ironia, ele faz a utilização desse recurso interlocução, da digressão também, e como a gente vê aí. Então, como foi dito, né, a narração ela é feita em primeira pessoa, e este é o narrador, Brás Cubas, onde no início da obra ele já se auto-intitula como defunto autor, ou seja, ele é um defunto que escreve suas memórias após a sua morte. Ele é o narrador, personagem, o protagonista da narrativa. Bom, o tempo da obra é apoiado em dois tempos, que é o tempo psicológico e o tempo cronológico. Bom, o tempo psicológico é onde o narrador ele vai narrar a história de uma forma não linear, ou seja, não segue uma linearidade, início, meio e fim. Aqui, por exemplo, ele utiliza o recurso da digressão, né, que eu falei anteriormente, e, por exemplo, aqui ele vai começar narrando a ocasião de sua morte, ou seja, não obedece uma linha certa, de início, meio e fim. Já o tempo cronológico, os fatos vão acontecendo de forma linear, onde vai obedecendo uma ordem lógica de início, meio e fim. Por exemplo, quando o narrador começa a narrar a infância, a adolescência, a ida para Coimbra, a volta para o Brasil e a morte. Ou seja, dentro dessa obra, acontecem os dois tempos, o psicológico e o cronológico. O psicológico, quando ele começa falando da ocasião da morte, porém, dentro da história, do enredo, ocorre também o tempo cronológico, onde é de forma linear, né, uma forma lógica, que tem início, meio e final, como a infância, a adolescência, a ida para Coimbra, a volta e, por fim, a sua morte. Nós falaremos agora sobre o cenário, ou seja, sobre os lugares em que o narrador lhe faz a sua trajetória, assim como os outros personagens. E para isso nós temos aqui uma imagem da cidade do Rio de Janeiro, retratada como a terra natal do protagonista Brás Cubas, e é o lugar em que ele se encontra na maior parte da trama. Nós temos ainda
Posteriormente, ao longo da história, Coimbra, que fica em Portugal, e é o lugar em que ele é enviado para se formar em direito, já que seu pai queria que ele seguisse na carreira política. E também, de certo modo, ele viu como uma forma dele tentar esquecer um dos grandes amores da vida dele, que foi Virgília. E temos, claro, Gamboa, que é um bairro do Rio de Janeiro, em que, retornando de Portugal, ele acaba reencontrando, nesse caso, Virgília, e dessa vez eles acabam se tornando amantes e o caso de amor deles fica assim um pouco mais sério. Sobre os personagens, nós veremos que essa obra ela tem personagens principais e personagens secundários. Nós temos Brás Cubas, como já está no título da obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então nós vamos entender que é esse personagem em específico que vai contar tanto as lembranças de vida e de morte dele, quanto a história dos outros personagens, já que ele é o narrador em primeira pessoa, ele é um narrador póstumo, ou seja, nós vamos ler uma história a partir da visão de alguém que já partiu, assim como o defunto autor. Então ele vai contar o que vier à cabeça dele, de acordo com o que ele se lembra, então não é uma história tão linear de se ler, e ele vai contar o que vier à cabeça dele. Ele não vai se importar com o que você achar, e se você não gostar, que pena, porque como ele já partiu, ele não se responsabiliza pelo que você pensa sobre a imagem dele. Nós temos Virgília. Virgília e Brás Cubas, eles são, digamos assim, que os personagens principais da história. Eles são personagens esféricos e complexos dentro da trama. E Virgília, ela era o amor da vida de Brás Cubas. Primeiramente, ela foi a amante dele. E eles tentaram ter uma vida juntos, mas, como nós sabemos, o que já foi contado sobre o enredo, sobre o resumo do enredo, não foi bonito de se ver o final, já que ele acabou sozinho. Nós temos Lobo Neves, que era o marido de Virgília, então por isso ela era amante de Brás Cubas, e ele que acabou tomando o lugar de Brás Cubas, tanto como o marido de Virgília, quanto no trabalho, politicamente falando. Nós temos Marcela, que foi uma das primeiras paixões de Brás Cubas. Eu não vou dizer que foi um amor, porque a posição dela na história não era tão digna assim, já que ela era prostituta e ela não amava Brás Cubas. Ela gostava do que ele dava para ela, tanto é que ele mesmo diz que Marcela me amou por 15 meses e 11 contos de réis. Então, é por isso que ela não é tão bem vista assim. Temos Eugênia. Ela não teve tanta sorte. Eles dois não tiveram tanta sorte, porque Eugênia, ela era coxa, que para a época ser coxa era ter uma deficiência física, e ela tinha uma deficiência na perna dela. Tanto é que por isso que Brás Cubas não quis ficar com ela, porque na visão dele isso não seria tão bom. A visão dele como pessoa não seria tão boa para a sociedade estando com alguém assim. Nós temos Dona Plácida. Essa personagem que é coberta o caso de amor entre Brás Cubas e Virgília. Ela também que toma conta da casa de Brás Cubas. Nós temos Quinca Borba, que é um amigo de infância de Brás Cubas. Ele aparece em alguns momentos durante o enredo. Em um segundo momento ele aparece como, digamos que um mendigo. Brás, ele tenta ajudar o amigo, só que o amigo acaba roubando Brás Cubas e ele sai de cena, e um tempo depois ele retorna obcecado pela filosofia e com uma teoria do humanitismo, uma teoria em que, na visão dele, duas pessoas não conseguiriam se dar bem juntas, uma teria que se dar mal para a outra conseguir ter êxito naquilo que estava fazendo. E ele acaba por ficar louco com essa teoria dele, e o fim dele na história não é tão bom de se ver. Nós temos Prudêncio, que foi um escravo de Brás Cubas. Então, esse personagem, no meu ver, ele é muito importante para a trama, porque
o narrador ele vai contar a visão dele sobre o que ele achava naquela época, o que ele achava de ruim de uma forma irônica. E é esse personagem que vai dar visão a isso. Nós temos Sabina, que foi a irmã de Brás Cubas, e eles dois tiveram uma briga por conta da herança da família. Análise da obra. O estilo é feito com capítulos curtos, porque para quem lê vai perceber que são 160 capítulos, e em uma mesma página poderá encontrar 2 capítulos e até mesmo um capítulo só com um parágrafo, com intertextualidade envolvendo muitas obras e autores e também com muitas digressões, em que o autor interrompe a narrativa para dar explicações ou retornar a outros assuntos. Então é por isso que é só lendo a obra inteira que você vai conseguir entender a história desse narrador, já que é uma história desconexa, porque trata-se de lembranças, então ele vai contando a história de acordo com o que ele vai lembrando. Em suas memórias póstumas, Brás Cubas critica a elite burguesa de seu tempo, em tom irônico. Você vai perceber que tem muita ironia nessa obra e também muita negatividade, desmascarando-a e ridicularizando-a. Ele mesmo foi parte dela, por isso fala com propriedade de todas as futilidades de seu estilo de vida. Então, por isso que ele fala e ele não se importa, porque você vai ver que ele fala com um tom de crítica à burguesia daquela época, a elite carioca em que ele se encontrava. Então, nós temos a seguinte questão: por que a obra é realista? Por conter as seguintes características: oposição ao romantismo, já que essa obra ela é considerada como o marco inicial do movimento realista na literatura brasileira, ou seja, ela veio logo após o movimento do romantismo, e ela trata sobre o real, o que é vivido de verdade. Tanto é que nós temos a subjetividade, nós temos o tom crítico sobre o modo de vida das pessoas daquela época, no caso na burguesia da elite carioca. E o personagem deixa isso muito bem claro através de si mesmo, através da sua posição na sociedade. Análise de traços de personalidade da psique das personagens. No meu ver, nós veremos esta característica em 2 personagens, sendo o próprio Brás Cubas, porque ele é um personagem irônico, fútil, oportunista, eu vou dizer que até mesmo preguiçoso, porque ele mesmo diz que ele conseguiu as coisas dele. O que ele conseguiu durante a vida não foi através só do rosto dele, e sim da sua posição diante da sociedade, já que ele foi mimado, ele sempre foi uma pessoa mimada. E ele não se importava com isso, ele até achava bom ser uma pessoa assim. E o outro personagem é o próprio Quincas Borba, porque ele vem com uma teoria na cabeça dele, o que é uma teoria que não é certa, mas ele considera sim sendo certa e ele é convicto com ela até o fim da história dele. Tom crítico sobre as instituições e a sociedade, sobretudo a elite, até porque o próprio Brás Cubas ele negou seu amor a uma pessoa que não era bem vista diante da elite daquela época, o que não deixaria a imagem dele tão boa sendo vista com uma pessoa, que no caso era Eugênia, é uma pessoa deficiente, e ele negou isso dessa forma. A elite daquela época dava importância ao status e à imagem da pessoa, e não o que a pessoa era de verdade. Exibição de falhas de caráter, derrotas pessoais e comportamentos duvidosos. Nós vemos isto também no personagem Brás Cubas, sendo que ele era assim um personagem preguiçoso, oportunista. Ele não tinha um bom caráter, ele humilhava as pessoas, ele conseguia as coisas de forma muito fácil. E ele não via isso como algo negativo, ele achava bom, tanto é que ele se gabava por isso. Nós temos derrotas pessoais, citando agora o emplasto, que foi um remédio, um medicamento que ele inventou e que ao ver dele curaria todas as doenças. E era uma ideia que só tinha isso na cabeça dele, não foi uma ideia que ele pôde levar à frente, né? E comportamentos duvidosos. Eu vou citar, nesse caso, sobre o envolvimento dele
com Eugênia, ou seja, esse envolvimento extraconjugal sendo assim aceito, no meu ver. Foi aceito, já que tinha até uma pessoa para cobertar esse caso de amor entre eles. E caráter de denúncia social. Nesse caso eu vou citar o personagem Prudêncio, porque ele era um escravo. E Cubas fazia o que queria com ele, humilhava ele. E o narrador, no meu ver, o autor, o próprio Machado de Assis, ele quis deixar isso como uma denúncia através do seu personagem, já que Machado de Assis ele era sim uma pessoa negra, e ele, no meu ver, ele pôde denunciar isso através do personagem Prudêncio. O que teve um bom final foi porque Prudêncio ele conseguiu essa carta de alforria ao longo da história. E é isto. Este foi a nossa análise sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis.